Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Querido Padre João Aurélio, mais uma vez obrigado pelo seu convite, a oportunidade de estar aqui com o senhor, com a sua paróquia. Queridos paroquianos desta paróquia de São Sebastião, nesta querida cidade de Palmeiras de Goiás, uma cidade tão fervorosa na fé, que celebra com tamanha intensidade o amor do Divino Pai Eterno. Muitos são os peregrinos que saem desta cidade todos os anos para participar da Romaria do Pai Eterno. Hoje é o Pai Eterno, por meio de sua imagem peregrina, que vem até vocês, para trazer esperança, para ser sinal e instrumento de amor e luz, para revigorar nossa força, revigorar nosso coração, para sermos assim verdadeiramente homens e mulheres, pessoas promotoras da esperança e do amor no mundo. Nesta oportunidade em que a comunidade celebra a sua festa, a festa da comunidade é sempre um momento especial de unidade, um momento especial que todos se unem por uma causa. Esta comunidade celebra o seu agradecimento ao Pai Eterno pela vida e missão de seu padroeiro, São Sebastião. Uma paróquia que tem São Sebastião como patrono é privilegiada, porque na verdade São Sebastião nos revela Deus pela sua coragem, pela sua perseverança, por sua fidelidade. Mostra para nós, neste tempo tão insano de destruição e morte, que embora as situações, palavras e ruídos que nos afastam de Deus, é preciso sempre reafirmar o nosso pertencimento ao coração do Pai Eterno. Porque São Sebastião lutou com veemência, ora de modo silencioso, ora de modo tão expressivo, quando se entrega pela morte, quando desafia o imperador Diocleciano, ele se oferece corajosamente
mostrando à comunidade, a todos nós, crentes do Pai Eterno, que devemos assim, com coragem, nunca temer aquele que coloca-se nesta messe, que põe a mão no arado para tratar a terra, para semear o amor no reino de Deus, deve corajosamente assumir todas as consequências pelo Evangelho. Não trair o Evangelho, não negar o Evangelho, mas reafirmá-lo sempre na força do amor e do coração que crê. No dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia da igreja vai justamente nos apresentar um caminho que Cristo Jesus celebra, nos revelando sim que vale a pena crer neste Deus. A grande missão de Jesus é revelar o amor do Pai Eterno. A grande missão de Jesus, nos aproximar do Pai Eterno. E quando próximos do Pai Eterno, quando íntimos do seu amor, vamos corajosamente humanizando, revigorando, trazendo comportamentos, situações, pensamentos ligados à vontade do Pai Eterno. E por isso a nossa vida se torna tão grande como a vida de São Sebastião. Por isso temos a coragem que teve São Sebastião, porque quando nos aproximamos do Pai Eterno e bebendo desta fonte, entendemos vale a pena ser de Deus, porque Ele é amor. Na palavra de hoje, Jesus está pregando o Evangelho. Veja que nós estamos celebrando um tempo comum. Embora o tempo da festa de São Sebastião, a igreja celebra o tempo comum. E o tempo comum é Jesus pregando, é Jesus peregrinando na Galileia, é Jesus curando as pessoas, convertendo corações. No tempo da igreja, este tempo sagrado nos faz mergulhar realmente nesta prática que deve ser a nossa, da acolhida e do amor que não tem limite. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra mostra Jesus que está com a multidão. E a palavra disse que Jesus ensinava esta multidão, e esta multidão estava ali atenta. Pergunto, o que esta multidão queria ouvir? O que esta multidão procurava? A palavra de Deus, em outros momentos, vai dizer que Jesus olha a multidão e vê este povo como ovelha sem pastor. Um povo que está carente de uma verdadeira palavra que possa ressignificar a vida. E a palavra de Jesus, meu irmão, minha irmã, é uma palavra de autoridade. As pessoas se aproximam de Jesus porque vê nele palavra de autoridade, vê nele coerência de vida, porque aquilo que ele fala é o que ele faz, e ele somente faz aquilo que fala. Está conectado. Esta coerência de Jesus, que é plena no seu comportamento, visível para aqueles que estão com ele, chama atenção a algo diferente. E a palavra dele vai falar de esperança, a palavra dele vai falar de amor, vai dizer: somos todos filhos do mesmo Pai. Entre nós não há diferença, entre nós não há e não pode acontecer acepção de pessoas, distanciamento de grupos, este é o melhor ou este é o pior. Não, a palavra de Jesus une vidas e corações, e muito mais, resgata a humanidade lá onde ela está, na sua queda, com seus conflitos, em suas crises. A palavra de Jesus, ela alcança justamente lá onde o coração precisa ser reorganizado, lá onde a vida precisa ser transformada e convertida. É palavra, portanto, veemente, forte, autoridade plena,
porque alcança o desejo do coração, muitas vezes perdidos, muitas vezes cheios de interrogação. Jesus acolhe esta palavra, acolhe esta multidão e ensina, fala como um pedagogo orienta seus alunos, como um pai e a mãe deve orientar a sua família, deve seguir este caminho. Jesus ensina a palavra do Pai, vai falar do caminho presente e do caminho futuro, vai falar da verdade que brota dessa realidade no coração do Pai Eterno, e por isso vai ressignificar o mundo e as pessoas, colocando-os no caminho da fé e do amor. E Ele está no caminho, continua a sua peregrinação, e a palavra disse que neste caminho Jesus vai ver, e é justamente esta palavra que retiramos do Evangelho de hoje. Jesus passava e ele viu Levi, o filho de Alfeu, e onde ele estava? Sentado na coletoria de impostos. Jesus disse para ele: segue-me. Olha, duas atitudes de Jesus, dois comportamentos diferentes apresentados por Jesus. Ele vê e ele chama. Quem ele viu? Levi, um cobrador de impostos. Levi, que nós conhecemos tão bem na palavra de Deus, que depois de inclusive assumir esta palavra, se torna o nosso Mateus do Evangelho, que vai falar a palavra de Deus, uma vez assumido plenamente Jesus em sua vida. Onde ele está? Na solidão do seu egoísmo, da ganância do poder e do dinheiro, está cravado na realidade humana, meramente humana, distante do sagrado e do bem que podemos fazer para o outro. Está ali sentado e ele é odiado pelo povo, não é bem quisto pelas pessoas, justamente porque estava ligado ao poder romano. Veja de quem nós estamos falando. Com certeza, como diz a palavra, Levi estava naquele lugar e sempre assim era visto por todos os homens e pelas pessoas. Mas Jesus passa e vê diferente de tudo aquilo que os outros viam. O olhar de Jesus vê profundamente. O olhar de Jesus não vê a carcaça ao superficial, ele mergulha no coração, na intensidade da vida. Jesus vê além do que os nossos olhos humanos enxergam, com os nossos preconceitos, com a nossa ignorância, com o nosso orgulho ferido, com o nosso coração magoado e ferido. Ele vê de modo puro, de modo limpo, de modo verdadeiro. Ele vê o potencial daquele homem Levi, que ele tem condições de deixar naquele lugar onde sempre esteve, para abraçar uma nova causa. Veja, ele olha para Levi e chama com confiança: segue-me. E é essa palavra que hoje Jesus também faz chegar para você e para mim. Ele olha para você no lugar da sua tristeza, no lugar da sua acomodação, no lugar do seu ódio, sentimentos que você criou ao longo da sua vida, desse orgulho que você deve tirar do coração, dessas situações, sentimentos diversos, vingança, quantas situações você deve estar vivendo. Ele olha para você, vê além do que essa realidade em que você e a vida te colocou, e vai chamá-lo: segue-me. Agora, a resposta é sua. A resposta deve ser corajosa, porque a resposta exige mudança, exige conversão e exige, sim, uma determinação para a vida. Eu fico perguntando, fiquei hoje de manhã me perguntando, quando preparava essa reflexão, eu me perguntava assim: qual o sentimento estava no coração de Levi naquela hora? O que se passava no coração de Levi
Porque nós sabemos a partir da palavra o que ele respondeu. Ele se levantou e passou a seguir Jesus. Veja que a ação de Levi foi imediata, não falou nenhuma palavra, ele se levantou, ele teve uma ação concreta. Puxa, alguém que sempre esteve naquele lugar, alguém sempre acomodado com o poder, o dinheiro, o título, mesmo com todo o mal que talvez a cegueira não o permitia ver. De repente, com a palavra de autoridade de Jesus, se levanta. O que passou no coração de Levi? Uma das minhas conclusões de hoje na preparação foi justamente o seu vazio existencial. Levi tinha dinheiro, poder, a ligação com a coroa romana, a força do status, e com tudo aquilo que ele fazia, talvez as suas relações que eram superficiais, estava cansado. Uma realidade que não preenche a vida. Você pode ter tudo, mas existe um vazio no coração que somente Jesus pode preencher. Existe uma ausência dentro de nós que somente o amor do Pai Eterno pode trazer para você. Essa inquietude que às vezes você pode questionar: puxa, eu tenho tudo, olha a minha vida, olha a minha situação, o que me falta, por que estou tão inquieto? Há uma realidade dentro de você que precisa ter a coragem de fazer este encontro, de se levantar para mudar de vida, para tomar decisão para o melhor que você pode ser para você e para o outro, para o melhor que você pode representar, a ação que você deve ter neste mundo, sendo útil, não fazendo mal, não continuando com as velhas e mesmas manias de sempre, mas tendo atitude em favor do mundo e das pessoas. É isso, o olhar de Jesus fitou os olhos de Levi, o amou profundamente e o trouxe de volta. O olhar amoroso de Jesus fez com que Levi tomasse a conclusão: eu posso ser melhor, eu posso agir em favor do bem. Levantou-se, ação que deve ser minha e sua, e passou a seguir Jesus. Qual foi a consequência deste seguimento? Jesus foi para a casa de Levi. É isso. Casa do Evangelho é um lugar tão sagrado como é sagrada a sua casa. Casa é o lugar da intimidade. Casa é o lugar onde você é você mesmo sempre, na sua convivência com os cônjuges, filhos, aqueles que convivem com você, uma intimidade profunda, limpa, pura. É o lugar da intimidade. Quando Jesus entra na casa de Levi, pronto, a transformação é certa. Há uma relação diferente. Jesus entra na intimidade deste homem, entra na profundeza do coração dele para resgatá-lo lá onde ele está. Como vai fazer com você e comigo quando nos colocarmos de pé? Sentado não tem jeito. De pé há uma disponibilidade para o caminho, há uma disposição. Jesus convida para casa e ele senta à mesa. Outra referência deste evangelho. Mesa também um lugar tão especial, lugar sagrado. Senta-se à mesa os comensais que querem compartilhar a alegria e a vida, aqueles que querem entrar na intimidade do outro, lá na sua casa, no momento das refeições, quando você senta à mesa, e digo, você deve sentar à mesa, você deve ressignificar a mesa na sua casa, todos em torno da mesa, olhando nos olhos, compartilhando a vida, falando as verdades do coração, porque em volta da mesa, descobertas, revelações profundas, intimidade promovida. Basta ver no cotidiano, quando você conhece alguém
Você desperta assim: puxa, essa pessoa parece ser muito legal, eu quero trazê-la para a minha intimidade. Você coloca na sua mesa, você vai partilhar o pão com ela, para revelar para ela a sua verdade, a sua intimidade. Daí começa uma relação, e essa relação se aprofundará, essa relação se intensificará a partir de dentro. Jesus vai à mesa, mesmo com todos os preconceitos, mesmo com todos os apontamentos. Fariseus, que são os doutores da lei desta palavra, mestres da lei, aqueles que questionam e dizem: como pode Jesus sentar à mesa com um pecador? Será que ele não sabe onde está? Embora julgamentos que acontecerão, que existem e continuarão a existir, não podemos nunca nos alinhar a sentimentos contrários, voltar nosso coração para Jesus, porque ali naquele lugar de resgate e vida, nós aprendemos ir para a mesa, celebrar um caminho de amor, ser instrumento da justiça e do bem, porque a atitude depois da mesa é a coragem para ir para o mundo e para as pessoas, celebrar as relações novas, ter a capacidade de constituir uma vida pautada no Evangelho. Esta relação que nós devemos ter, e assim Jesus vai nos ensinando. E a partir da referência desta leitura, quando ele é questionado, a conclusão deste Evangelho, que na verdade é o centro desta palavra: ele veio para aqueles que estão doentes. A igreja existe verdadeiramente para curar os corações feridos, para trazer e formar comunidade do amor, capaz de redimir, reconciliar, criar vínculo, estar no mundo como promotor da justiça, por isso inquieto. A diferença daquele que senta à mesa apenas para beber e comer, olha, pode acontecer isso, não é? A diferença daquele que senta à mesa apenas para beber e comer é uma barriga cheia, uma saciedade material. A diferença na mesa com Jesus é uma outra realidade que está além, que é transbordante, que me faz compromissado com a vida, com o mundo das pessoas, que me faz arregaçar as mangas para lutar pela justiça. Quantos nesta comunidade precisam de você? Quantas ações nesta comunidade precisam acontecer em favor do seu irmão? Somos irmãos, somos uma comunidade, e aqui há uma referência: todos estamos em torno desta mesa, o altar do Senhor. Que bom seria se pudesse pegar esse altar e colocar ali no meio, não é? Todos nós em torno dele. Estamos juntos, voltados para o altar. É o lugar central para dizer para você: Jesus nos fala, escute essa mensagem. O mundo precisa ouvir a palavra de Jesus e assumi-la, como Levi, agora Mateus assumiu, viveu, como São Sebastião viveu, como assumiu e corajosamente morreu pelo Evangelho. Quando eu olho para São Sebastião, eu pergunto assim: minha fé me leva para onde? Qual a radicalidade que a minha fé produz? Olhando para São Sebastião, na entrega da sua vida, você seria capaz de morrer pelo Evangelho? De doar-se pelo Evangelho? O mundo está ausente de novos mártires, de novos homens e mulheres que sejam capazes de morrer pelo Evangelho. Portanto, não negociar a vida fácil, a vida dispersa, a vida descomprometida, não, mas ter a coragem para reafirmar o amor, porque Jesus
veio nos ensinar esta palavra, e é por isso que estamos aqui. Que alegria, meu irmão, minha irmã, em torno deste altar, com a imagem do Divino Pai Eterno, que é Trindade, comunhão de amor, celebrar e reafirmar nossa missão. Olha o que essa comunidade está vivendo agora, não é? Estamos aqui porque estamos reformando a nossa igreja matriz, não é? Um projeto, uma ação que depende de cada um de vocês. Templo sagrado, referencial, lugar da identidade dessa mesma fé que materializa este lugar sagrado do encontro. Ou seja, tantas realizações, tantos projetos, tantas realidades que saem da experiência do simples material para aquilo que é subjetivo, que não vemos, mas sabemos que tem que acontecer. O amor, este olhar, o sentar à mesa e estes gestos tão sagrados. Hoje aprendemos de Jesus. O que aprendemos? O olhar, o seguimento, o sentar à mesa e a transformação pessoal, que é Jesus dentro de mim. Que a palavra do Pai Eterno alcance cada um de nós para nos fazer viver plenamente o Evangelho neste mundo para a eternidade. Que a Mãe do Perpétuo Socorro seja fonte orientadora, ela que viveu o amor, experimentou, doou para o mundo. Nos ensine a ser e nos ligar sempre a este perpétuo socorro que é Jesus Cristo. Amém.